Olá, seres vivos. Se alguém lhe perguntasse agora qual é o seu maior medo, o que você responderia? Bem, quando colocamos na prática, isso se torna uma pergunta muito relativa. Uma única pessoa pode ter muitos medos, bem como desenvolver um medo extremamente incomum em sua vida que quase ninguém tem. Isso porque a maioria dos medos que existem entre os humanos de hoje em dia são desenvolvidos a partir de experiências individuais, muito possivelmente relacionado a algum trauma ou até mesmo um acontecimento ruim que ficou marcado em sua lembrança. E é muito por conta disso que temos como exemplo alguns medos estranhos e aparentemente sem sentido, como por exemplo o medo de objetos ou de coisas muito grandes, que é chamada de megalofobia, o medo irracional relacionado a uma cor específica, como é o caso da xantofobia, que descreve o medo da cor amarela, ou até mesmo a globofobia, que nada mais descreve do que o medo de balões de festa. Pois é. E em meio a tantos medos, existem muitos que se destacam por estarem presentes na vida da maioria das pessoas, sendo em geral medos comuns que quase todos sentem. Mas existe um medo ancestral que está presente na humanidade desde sua origem e que hoje, além de ser o medo mais explorado e usado no gênero do terror, é o mais recorrente na maior parte dos humanos. E esse medo é a nictofobia, que é o medo da escuridão. E no vídeo de hoje nós iremos explorar um pouco esse medo, falando um pouco sobre como ele funciona e como ele é explorado principalmente nas mídias de terror hoje em dia. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Podemos começar a falar sobre esse medo com uma pergunta bem simples. Por que temos medo do escuro? Bem, apesar da maioria dos medos dos seres humanos serem desenvolvidos no decorrer de sua vida com experiências individuais, existem alguns que estão ligados a um tipo de instinto primitivo, algo que foi adquirido pelos primeiros seres humanos e que permaneceu conosco como uma herança genética. Esses medos surgiram por uma necessidade de sobrevivência, e na verdade o próprio medo mesmo é um sentimento que está enraizado em uma questão de sobrevivência. E todos os medos levam a uma única preocupação, que é o medo da morte, o medo de que sua vida chegue ao fim. E portanto, alguns dos medos mais primitivos do ser humano é, por exemplo, o medo de ser devorado por uma criatura selvagem, o medo de tempestades e também o medo de sons muito altos, mas principalmente o medo do desconhecido. Esse medo sempre foi fundamental para a sobrevivência não só da espécie humana, mas também de todas as espécies animais do mundo, porque é justamente a partir desse medo que se baseiam os outros medos. E ter medo do escuro é uma coisa relativamente fácil de se compreender, porque basicamente o medo do escuro representa o medo do desconhecido. Em tempos atuais é um tanto inconcebível de se imaginar que, nos primórdios da humanidade, as noites eram completamente escuras e sombrias. É muito estranho de se pensar que a única fonte de luz que existia naquela época era unicamente fornecida pela lua, que como sabemos nem mesmo tem luz o suficiente para que se possa enxergar algo em terra. E só de se imaginar estando em uma situação como essa é assustador. E sabendo disso, fica fácil entender por que o fogo foi uma descoberta tão importante. Aliás, a noite principalmente tem um papel fundamental para explicar o medo do escuro. Isso porque a própria palavra nictofobia é derivada da palavra grega nictos, que significa noite, e phobos, que significa medo. Mas ele também costuma ser associado com outros nomes que também são manifestações desse mesmo medo, como a escotofobia, que é precisamente o medo da escuridão, ou até mesmo a ligofobia, que seria o medo do crepúsculo. Mas geralmente esses nomes são dados quando se tem um grau mais avançado de nictofobia. Só que apesar disso, a nictofobia não descreve exatamente o medo da noite ou da escuridão, mas sim do que ela representa, e principalmente do que pode se esconder nela. O medo existe não porque você teme estar sozinho no escuro, mas sim porque você teme de não estar sozinho no escuro. Já lhe ocorreu uma situação em que você precisou entrar em um ambiente sem iluminação? Se sim, é bem provável que você, mesmo que involuntariamente, tenha sentido um pouco de ansiedade. E isso é bem estranho, porque na maioria das vezes sabemos que não tem nada de errado ali, mas pelo fato de estarmos com a visão limitada, isso por si só torna o ambiente assustador, e que inevitavelmente causa uma sensação como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Não é à toa que desde criança somos influenciados a temer o monstro embaixo da cama ou lendas urbanas contadas por adultos. Dificilmente você escutará histórias de fantasmas ou de monstros que foram avistados durante o dia ou em ambientes iluminados, e você também sempre tende a imaginá-los em um ambiente escuro. Isso também explica por que acreditamos que o horário das 3 da manhã é propício para enxergar espíritos. Muito porque, apesar de não termos mais predadores noturnos como nossos antepassados, a noite sinaliza perigo. Nos filmes e nos jogos do gênero de terror, esse sentimento é o principal a ser explorado,
Porque em suma, o escuro é um elemento que acaba nos privando de um dos nossos sentidos naturais, que é a visão. Então, se não sabemos o que está na nossa frente, possivelmente estamos em perigo. É até curioso como a escuridão é quase um elemento principal em mídias de terror. Dificilmente você verá algum jogo do gênero, por exemplo, que não explore ambientes escuros para construir uma tensão no jogador. Não quer dizer que necessariamente todos os jogos e filmes de terror usem esse elemento. Existem exceções, como por exemplo é o caso do próprio filme Midsommar. Mas mesmo que possa haver um caso específico onde não se usa o escuro como um meio de causar medo, provavelmente terá alguma coisa para limitar a visão da pessoa para causar um desconforto e deixá-la tensa. Um exemplo disso é a própria névoa de Silent Hill, que nesse caso é inserida em ambientes que não estão completamente ausentes de luz, mas pelo fato de limitar a visão do jogador, já é o suficiente para te deixar apreensivo, porque afinal você não sabe o que se esconde nela. Uma das melhores experiências que destacam o medo do escuro ao meu ponto de vista é o jogo Visage. Mas isso só é possível graças à sua ambientação que, como um todo, é primordial para causar tensão. Esse jogo é ambientado em uma casa, e apesar das entidades que existem, os ambientes escuros são assustadores o suficiente para deixar o jogador paranoico mesmo em situações onde nada acontece. As próprias mecânicas do jogo apontam para isso, uma vez que se o personagem ficar muito tempo no escuro, por exemplo, a sanidade dele irá começar a cair, tornando o cenário mais propício para que você enxergue alguma entidade. Outro jogo que também utiliza a escuridão como elemento principal na gameplay é o jogo Outlast, que não por acaso é o meu jogo de terror favorito. Ele explora isso com muita perfeição, e isso fica evidente quando olhamos para o fato de que o personagem precisa carregar a todo momento uma câmera com visão noturna, que só deixa a experiência do jogo ainda mais tensa porque a todo momento você precisa estar em ambientes escuros. E o pior de tudo é que você sabe que o lugar está infestado de loucos que querem te matar de qualquer jeito. O problema é que por estar escuro, você não sabe de onde eles virão. Um ambiente escuro em um jogo de terror é quase sempre muito efetivo. E por isso, mesmo em se tratando de um jogo de baixa qualidade, ainda assim ele pode te deixar desconfortável de alguma forma. Isso porque a escuridão gera expectativa, o que por sua vez gera tensão. A mesma coisa acontece nos filmes. Um dos exemplos mais clássicos é o filme Atividade Paranormal. Curiosamente, o filme original nem mesmo precisou de um grande orçamento para ser um sucesso, mas por usar muito bem o medo do escuro como elemento-chave, ele se destacou gerando uma trama impactante e imersiva que realmente consegue causar medo. Mas um filme que eu me lembro que realmente me deixou incomodado quando eu assisti foi o filme Hack. Esse filme é ambientado em um prédio infestado por zumbis. Ele é gravado como um tipo de found footage de um cinegrafista que entrou no prédio para gravar uma matéria. Só que por ser um lugar desconhecido e perigoso, existem muitas cenas gravadas em ambientes escuros, e cada um deles deixa você realmente tenso. Existem muitos jogos e filmes que utilizam a falta de iluminação como elemento crucial para causar medo e dessa forma construir uma tensão. Só que mesmo que não seja algo obrigatório, o escuro em qualquer cenário pode influenciar o terror a desempenhar um papel muito melhor por estar associado a um sentimento primitivo, e por se ligar ao desconhecido. Como eu disse antes, o medo do escuro existe só que não como um medo irracional, mas sim por estar presente nos seres humanos desde seus primórdios. Em todos os casos, tanto em filmes quanto em jogos, o escuro sempre se mostra como um lugar que você não deveria estar, mas esse medo só se torna perturbador quando colocado em um cenário real. Talvez você nunca tenha tido paralisia do sono, mas se teve, sabe como essa é certamente uma das experiências mais terríveis que uma pessoa pode presenciar. Esse é um caso que denota como o cérebro é naturalmente influenciado a temer o escuro, pois quando isso acontece o nosso cérebro bloqueia os movimentos do corpo, impedindo que você faça qualquer coisa que não seja observar o escuro. Mas como seu corpo não consegue arrumar uma explicação para sua mobilidade, o cérebro tende a criar uma explicação para isso, e que geralmente se personifica em alguma entidade ou criatura sombria te observando enquanto você está parado. Isso mostra como o escuro é uma coisa que de forma natural leva o nosso cérebro a ficar em um sinal de alerta e estar preparado para o pior como um mecanismo de defesa. Eu posso dizer que sempre me senti muito desconfortável quando estive em ambientes escuros, e por experiência própria eu digo que o escuro pode facilmente te influenciar a imaginar coisas. Isso, aliás, se associa com uma frase muito conhecida de Nietzsche que diz: quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Nós não fomos feitos para estar no escuro. É por esse motivo que é quase impossível de não se pensar no escuro quando se fala de terror. Da mesma forma que também é difícil de não se pensar no terror quando se está no escuro. E é por isso que eu recomendo que tome cuidado quando apagar as luzes para ir dormir hoje à noite.